Boa noite. Hoje é dia 16 de abril, algumas horas antes, em torno de 20 horas do dia 16 de abril, algumas horas antes de eu fazer aniversário. E como eu sempre fazia, no dia 16 de abril, próximo da meia-noite, eu agradeço. Primeiramente, agradecer aos meus familiares que me dão suporte com o seu amor, com o seu carinho, com a sua preocupação e dedicação. Agradecer à rede de amigos do ambiente profissional, amigos do ambiente pessoal, amigos que vemos com frequência e aqueles que não vemos há muito tempo ou com pouca frequência. Agradecer aqui a equipe do Sebrae de Jundiaí, agradecer a equipe do Sebrae de Guaratinguetá, pessoas que eu tive a oportunidade de conviver por longos anos de uma maneira muito gostosa, harmoniosa e produtiva. Já aproveitar para pedir desculpas nesses 49 anos de vida que eu vou fazer amanhã. Se porventura magoei alguém, e com certeza magoei, porque não sou perfeito, estou no caminho do aperfeiçoamento e estarei até o último suspiro. Um beijo também para o meu filho Pedro, que tem me ensinado bastante nos diálogos que temos travado. E um beijo também especial aí para Renata, minha companheira de jornada, que vem aí também através do seu exemplo, dos diálogos, me ajudando a forjar a minha trajetória nessa existência. E falando da Renata Ramos, aproveito para mandar um grande beijo e abraço para todos os amigos das danças circulares sagradas. Saudades aí de dançar no Trianon, saudades dos dançantes da Praça Oscar Niemeyer em Guaratinguetá, Ana Cristina, José Carlos, Regina, Heloísa, Neuza, enfim. Em nome de vocês, quero agradecer a todos os outros dançantes. E um abraço forte a toda a minha família e a todas as famílias enlutadas pela Covid-19, dessa pandemia começada em março de 2020. Então, assim, a minha solidariedade a vocês que perderam alguém durante essa trajetória. E um beijo na minha irmã Marta, ela que me deu essa camisa de presente, uma camisa que eu gosto muito, e fiz questão de selecionar essa camisa para o dia de hoje, no sentido de fazer esse agradecimento poucas horas antes do meu aniversário, do meu renascimento. Então, Marta, sem palavras para os diálogos que temos travado ao longo de horas a fio sobre a existência humana, sobre a condição do ser humano nessa terra, especialmente no Brasil, sobre o aperfeiçoamento profissional, sobre a questão da nossa família, enfim, são diversos e diversos assuntos que, quando pegamos para conversar, é sempre uma satisfação enorme e saiba que eu tenho uma grande admiração por você. Um beijo, minha irmã. E estendendo aí um agradecimento e um abraço e um grande beijo também para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas, que estão aí na sua trajetória de luta, de vida. Quero aqui, em nome de todos os outros que são tão importantes quanto, mas mandar um beijo para minha sobrinha Ellen, para minha sobrinha Cecília, para o meu sobrinho Leandro, Alex, Kelly, Wellington, enfim, Cauã, Renata, Eliana, enfim, mandar um grande beijo para todos os meus sobrinhos e sobrinhas e dizer que eu torço muito pela felicidade, pelo desenvolvimento de cada um de vocês. E naquilo que tiver a nosso alcance, por favor, conte conosco para um diálogo, para uma escuta, no sentido de
através da nossa experiência de vida, que não é a melhor e nem a única, vocês possam tornar a jornada de vocês um pouco mais tranquila. Então conte conosco, com a nossa escuta e, se for de serventia, com a nossa experiência de vida também. Um abraço para cada um de vocês e um grande beijo. E quero aqui também, então, já falando da família, da minha irmã Marta, dos meus sobrinhos e sobrinhas, estender o meu agradecimento a todos os meus antepassados. Teve uma ocasião, indo para a academia, eu sempre, quando chegava lá em Guaratinguetá, eu ia ler a frase do dia, e uma dessas frases dizia que os antepassados são uma das coisas mais importantes da nossa existência, porque eles nos protegem lá no mundo espiritual de possíveis maldades que venham a acontecer. Então não é que eles nos protegem aqui das maldades, eles nos protegem lá no mundo espiritual daquilo que possa ser uma maldade direcionada a nós. Então assim, a bênção aos meus antepassados e principalmente a elas que já também representam os antepassados, a minha mãe, Helena Coelho Alves, a quem eu quero aqui registrar eternamente o meu amor, o meu carinho e a minha gratidão. Minha mãe, sua bênção, muito obrigado por todo o sacrifício, todo o esforço que você fez para que nós pudéssemos estar no mundo e ter uma condição de vida, de luta e de vitória. Estendendo também e pedindo a bênção à minha irmã Vera Lúcia Alves e à minha irmã Márcia de Paula Alves. Sem palavras, o exemplo que vocês representam na nossa vida de luta, de garra, determinação da mulher negra. A essas 3 pessoas que já deixaram esse plano físico e que hoje fazem parte da ancestralidade da nossa família, a bênção, o carinho e a sua proteção. Muito obrigado, minha mãe Helena Coelho Alves, a minha irmã Márcia de Paula Alves e a minha irmã Vera Lúcia Alves. 3 mulheres negras que na minha vida fizeram, fazem e farão diferença sempre. E lembrar que a cada aniversário meu, eu procurava, quando a minha mãe ainda era viva, ligar para ela à meia-noite. Exatamente à meia-noite do dia 16 para o dia 17, eu ligava para minha mãe e ela já esperava, e eu ligava para agradecer. Agradecer todo o carinho, amor, empenho, dedicação, sacrifício que ela fez para nos criar, sempre, sempre, sempre. Poderia estar faltando tudo dentro de casa, a geladeira vazia, só tinha cenoura, e eu comi muita cenoura ralada, então em função disso eu acredito que eu enxergue bem, porque a cenoura tem vitamina A, faz bem para as vistas. E eu ligava para ela para agradecer a dor do parto, agradecer a escolha pela vida, agradecer por ser esse portal entre a não existência e a existência de um ser humano, que é o útero das mulheres. E por falar em útero, eu quero destacar uma frase da Flávia Oliveira, jornalista, em uma entrevista que ela deu para o canal do Silvio Almeida, onde ela disse: "Eu sou devota do útero das mulheres negras." Olha que bonito. Eu sou devota do útero das mulheres negras. Por quê? Porque naquela ocasião da entrevista, ela comentava que mesmo com toda a mortandade ao nosso redor, com todas as estatísticas de uma necropolítica que hoje em dia é bastante falada, que existe aí instalada no Estado, de assassinato do povo negro, principalmente dos jovens, apesar de tudo isso, a mulher negra, através do seu útero, escolhe a vida, escolhe a perpetuidade e escolhe o amor para poder dar vida a um outro ser humano que vai perpetuar aquela linhagem. Então, muito bonita essa frase da Flávia de Oliveira, que na entrevista, inclusive, se emociona.
eu sou devota do útero das mulheres negras. E em função disso, eu estava fazendo uma reflexão de quantas pessoas me separam da última linhagem da minha família que foi escravizada. E aí eu fiz a seguinte conta: 2021, que é o ano que estamos, da pandemia de Covid-19, menos 1888, quando aconteceu aí, pelo menos formalmente, a luta já se arrastava desde sempre por esse momento da libertação dos escravos. Então eu fiz a seguinte conta: 2021 menos 1888 resulta em 133 anos. Então veja, do dia que assinaram a Lei Áurea, que se deu a libertação dos escravos, até o dia de hoje, transcorreram 133 anos. Eu entrei na internet, fiz uma pesquisa, qual era a expectativa de vida na década de 40. Minha mãe nasceu em 38, então entre 1930 e 1940, a expectativa de vida na década de 30 a 40 era de 45 anos. Então, 2021 menos 1888 resulta em 133 anos. 133 anos dividido por 45 resulta em 2,95. Ou seja, o que me separa daquela pessoa, da minha família, que faz parte dos meus antepassados e que foi libertada, entre aspas, de maneira mais formal, mas a luta já se arrastava, no ano de 1888, são 3 pessoas. Então olha que interessante: eu, minha mãe e minha avó. Basicamente, minha avó, ela ou foi escravizada diretamente, ou ela era a primeira descendente de uma pessoa que realmente foi escravizada. Então, o que eu quero dizer é que, assim, esses nossos antepassados que passaram por toda essa barbaridade, essa atrocidade da escravidão, o que me separa dessas pessoas são 2, basicamente: eu, minha mãe e minha avó. Então, assim, é muito recente, e essa herança de luta, de garra, de determinação dessas mulheres, desses homens, fazem parte do nosso dia a dia, correm nas nossas veias, e devemos aí render homenagem. Render homenagem a essas mulheres que, em detrimento de todo o sofrimento, optaram pela vida, dando então continuidade a uma linhagem de luta, resistência e vitória contra esse extermínio e a prisão do povo negro, principalmente no nosso Brasil, mas que se repete aí ao redor do mundo, essa perseguição e esse sofrimento. E o Silvio Almeida, nessa mesma entrevista com a Flávia Oliveira, comenta que a nossa luta, nós que estamos aqui agora, essa geração que herdou, que teve a possibilidade de nascer mesmo em frente a todas as dificuldades no contexto e histórica, mas que essas mulheres então optaram por dar a luz a nós, que essa geração deve lutar e está lutando para que o futuro, essa mortandade do povo negro possa cessar e que possamos viver numa sociedade mais igualitária, principalmente de oportunidades. E aí tem uma frase falando em ancestralidade, em tradição, em herança. Tem uma frase do livro Os Perigos de uma Vida Sem Sentido, do Viktor Frankl, um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, que ele diz o seguinte: eu achei muito interessante e faz uma conexão com essa questão da nossa herança, da ancestralidade e dos nossos antepassados terem optado pela vida apesar de toda a dificuldade. A frase diz o seguinte: o ser humano não tem o instinto para dizer o que ele deve ser. O ser humano, por ele mesmo, não sabe no que ele deve ser e no que ele deve se tornar. E sem a tradição, estaríamos totalmente perdidos. Então, o ser humano não tem o instinto para ditar
o que ele deve ser ou se tornar. O ser humano, por ele mesmo, não sabe no que ele deve se tornar ou o que ele deve ser. E sem a tradição, estaríamos totalmente perdidos. Então, que possamos honrar a tradição, que possamos honrar a ancestralidade dessas pessoas que fizeram essa travessia, tendo que passar pelo portão, pela porta do não retorno, tendo que passar pela porta do não retorno, que era uma maneira que os traficantes de escravos usavam em um certo ritual para que os escravizados não tivessem mais vontade de voltar para a África. Chamada então Porta do Não Retorno. Tem várias espalhadas pela África, algumas mais fotografadas e reconhecidas ou lembradas do que outras. Isso o Laurentino Gomes fala no livro dele Escravidão, que está aqui. Nesse livro Escravidão, ele fala das portas do não retorno e que era esse ritual aí de passagem dos escravizados para que eles não se lembrassem mais da sua terra natal, da sua pátria. E o Lázaro Ramos, no seu livro A Minha Pele, comenta também sobre a árvore do esquecimento, que era um tipo de ritual também que as pessoas escravizadas tinham que circundar uma árvore no sentido de que a sua memória fosse apagada e ela não lembrasse mais das suas heranças, das suas tradições, da sua espiritualidade, da sua religiosidade, daquilo que fazia sentido para elas. Então, no dia do meu aniversário, daqui a poucas horas, eu quero agradecer a ancestralidade da minha família, principalmente na pessoa da minha mãe, que optou pela vida quando me permitiu nascer nesse mundo, nessa existência. E a você que está tendo a oportunidade de ver esse vídeo, você da família Alves, minha irmã, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, que você também, meus amigos, minhas amigas, que vocês façam também essa reflexão. O quanto a nossa existência, as nossas atitudes no dia a dia honram a luta que essas pessoas travaram para que pudéssemos estar aqui. Quero desejar um grande beijo a todos vocês, uma vez que estamos aí em isolamento, em distanciamento social, que se cuidem da sua vida é muito preciosa, porque foi através da luta dos nossos antepassados, pela opção da nossa mãe, pela vida, é que nós estamos aqui hoje e que possamos, com humildade, reconhecer aquilo que podemos mudar em nós mesmos, reconhecer aquilo que não pode ser mudado, mas principalmente, essa frase é de Santo Agostinho, que possamos ter sabedoria para distinguir aquilo que eu posso mudar entre aquilo que eu não posso mudar. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos pelo meu abraço no dia do meu aniversário, do meu renascimento, e que todos nós possamos a cada ano renascer como um ser humano melhor, mais completo do que diz respeito à humildade e ao amor. Obrigado, gente. Um grande beijo.